ministrar a lição de número 4. A lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós vamos falar sobre esse tema, repetindo mais uma vez, a iluminação espiritual do crente, e tem como textuário, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós vamos entender nessa lição, nós vamos destacar a vocação e riquezas da glória inclusa na herança divina. Nós vamos falar um pouco sobre a grandiosidade do poder de Deus que opera na vida dos crentes e falar um pouco também sobre a exaltação de Cristo, o exemplo da exaltação de Cristo. E nós vemos aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele vem nessa série de comentários, ainda continuando no capítulo 1 da carta aos Efésios, aos irmãos que estão em Éfeso. Paulo ele vem trabalhando com os irmãos este sentimento. Que sentimento é esse? De entender que há prazer, que há privilégio, que há bênçãos espirituais quando nós somos escolhidos por Deus. Porque muitas pessoas às vezes pensam que servir a Deus, que ser salvo por Cristo, que ser salvo pelo poder do Senhor, e pensa ele o quê? Que ele não terá uma vida onde ele venha desfrutar bênçãos, onde ele terá uma vida somente de amargura, somente de... porque agora fazia coisas, antes fazia coisas que a sua carne enchia-se de alegria, enchia-se de felicidade, vamos dizer assim. E agora não vai ter mais essa oportunidade, porque vai viver somente uma vida de, vamos dizer assim, de sequidão dos prazeres do mundo, uma vida totalmente moribunda. Não, pelo contrário. Paulo ele destaca isso bem claro na carta aos Efésios, que há felicidades em quem serve a Deus, que há bênçãos para quem serve ao Senhor, que há bênçãos espirituais para quem serve a Deus, há bênçãos, há privilégios para aqueles que forem salvos pelo poder do Senhor. Nós entendemos isso. E o cristão ele tem que ter esse sentimento aflorado em sua vida. Nós vimos na semana passada, na lição passada, que existe a bênção da eleição, da predestinação. Os crentes foram eleitos em Cristo, escolhidos em Cristo, e que os crentes foram, aqueles que foram escolhidos por Deus, tiveram destino eles mesmos. Porque a predestinação é o quê? É um propósito para aqueles que já são escolhidos. Se nós temos uma escolha, se Deus nos fez, se Deus nos escolheu, se Deus nos chamou, se Deus nos deu um destino para nós, qual é o destino para aquele que é escolhido, para aquele que é salvo? Encontrar com o próprio Deus Pai na glória eterna. E isto é o que também, além de ser o destino para o cristão, também é uma das bênçãos espirituais que o cristão desfruta em servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus Pai, ele é aquele que transforma o homem, salva esse homem e derrama bênçãos espirituais na vida do cristão. Derrama elementos espirituais que levam ele a viver uma vida feliz como salvo. Ser crente também é ser feliz. Ser salvo também é desfrutar a bênção do Senhor. Servir a Deus também é ter alegria no Espírito Santo. É você viver o propósito maior do eterno Deus na sua vida. Que maravilha temos nós em servir a Deus. Que maravilha tem você em poder servir a Deus. O privilégio é nosso. A honra é nossa. Não é Deus quem precisa de mim. Não é Deus quem precisa de você. Não. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós somos o quê? Dependentes do Senhor. O Senhor, ele não precisa, eu não sou insubstituível na obra do Senhor. Eu não sou insubstituível na graça do Senhor, não. Eu não sou insubstituível na bênção da salvação. Porque tem pessoas que pensam que são insubstituíveis. Como tem um escritor francês, onde ele vai dizer que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. E na obra de Deus, meu irmão, se você pensar que você é insubstituível, faça só um teste. Ensino mais um pouco
pesar nas palavras. Faça só um teste, só saia do seu carro ou do seu lugar onde você está na igreja e observe se Deus não tem 10 pessoas melhor preparadas para assumir o seu lugar. Assim é comigo, com você, com qualquer um. Nós somos insubstituíveis. Nós não somos pessoas que Deus precisa de nós a ponto de que se nós não estivermos com Deus, Deus que vai perder. Pelo contrário, você que vai perder. Eu que vou perder. Deus nos dá as bênçãos, Deus nos dá o propósito de servir a Ele, de desfrutar das bênçãos espirituais. Cabe a nós honrarmos esse Deus e honrarmos esses propósitos. E essa lição vai tratar sobre isso, sobre o quê? Sobre o privilégio, as bênçãos, a iluminação que o cristão vive após ele ser eleito e predestinado por Deus. O cristão ele é predestinado por Deus, ele é eleito e com isso ele desfruta de uma vida espiritual coerente com aquilo que a palavra do Senhor fala. E é interessante onde Paulo vai falar sobre esse prazer que o cristão tem, sobre essas bênçãos que o cristão tem. E nós podemos perceber que a herança de preciosas riquezas espirituais, com filho dos eleitos, faz parte da perdão a todos, faz parte da vocação do crente. Então o crente desfrutar de heranças preciosas, o crente desfrutar de riquezas espirituais, faz parte da vocação da vida dele. Você desfrutar de heranças preciosas, você desfrutar de riquezas espirituais, não é algo estranho na sua vida, não é algo estranho na minha vida. Pelo contrário, não. É o quê? É a parte da vocação do cristão. Se todo cristão que é vocacionado por Deus, todo cristão que é salvo por Deus, ele é alvo da graça do Senhor, ele automaticamente recebe isso como herança. É como o pai. O pai, ele automaticamente, quando ele constrói os seus bens, o pai automaticamente, quando ele tem os seus bens materiais, os seus bens morais, o pai automaticamente ele está passando aquilo para o filho. O filho automaticamente herda aquilo do pai. Quando o pai vem a falecer, o que acontece com o filho? Ele vai desfrutar da herança que o seu pai deixou para ele. Ou caso, ou um bem material, querendo só ilustrar e ser mais didático com os irmãos. Então assim somos nós temos herança do Deus Pai. Nós temos herança e qual é essa herança que nós desfrutamos do Senhor? Que Deus deixou para você e para mim? É o quê? As preciosas riquezas espirituais. Nós temos preciosas riquezas espirituais que o próprio Deus deixou para você e para mim. Vamos para o tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber agora dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada às riquezas e a herança da grandeza do poder de Deus. Por meio do Espírito Santo nós podemos entender o quê? Compreender a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Você já imaginou quão rica é a herança que você tem herdada do próprio Deus? Você já percebeu como é a esperança da chamada? Você entender que aquele que o chamou, Deus que o chamou, é infinitamente santo, infinitamente perfeito. E Ele, com a sua glória, com a sua majestade, escolheu você e eu, nos predestinou e nos dá bênçãos espirituais. E nós entendemos isso quando nós olhamos para a grandeza do poder de Deus. Como um Deus tão grande, como um Deus tão poderoso, como um Deus tão santo, dá bênçãos, riquezas para humanos, falhos como nós, mortais como nós somos e cheios de defeitos como nós somos. É somente o quê? É a bênção da riqueza daquele que foi eleito e predestinado por Deus. E se você desfruta disso, meu irmão,
Glorifique a Deus, seja feliz por isso. Seu coração possa palpitar de alegria e entender o quê? Que você pode desfrutar das riquezas de Deus. O nosso Senhor, Ele é eterno em misericórdia. Nosso Deus, Ele é gracioso e Ele pode fazer isso por você e por mim. Por quê? Pela grandeza do seu poder. Tudo isso se resume no quê? No poder de Deus. Quando Deus demonstra o seu amor para pessoas falhas como nós, demonstra o poder do seu amor. Quando Deus demonstra a sua grandeza para pessoas pecadoras, demonstra o poder da sua graça. E quando Deus demonstra a esperança da chamada por meio do Espírito Santo, demonstra o quê? O poder da ação do Espírito Santo. Então nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade de entender e compreender por meio do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes entendem que o Espírito Santo não tem um papel atuante na vida do cristão. Pelo contrário, o Espírito Santo é aquele onde ele, todo o tempo ele está com o cristão e por meio dele o cristão vive o aspecto da intimidade da salvação com Deus eterno. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Paulo observa que Paulo pede para que Deus ilumine os cristãos. Ilumine os irmãos para que eles possam entender qual é a esperança da sua vocação. Pergunta que eu faço, você sabe qual é a esperança da sua vocação? Você pode dizer qual é a esperança da sua chamada? Qual é a sua maior esperança como cristão? Qual é a sua maior herança como cristão? Você pode dizer isso? Observe que Paulo ele faz isso, ele pede para que os irmãos, e pede para que o Espírito Santo ilumine os irmãos. Se você não entende isso, peça para que o Espírito Santo ilumine você, para você entender qual é a esperança da sua vocação. E Paulo vai dividir em 3 partes, em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Primeira coisa, você tem que ser alegre porque Deus o escolheu no passado. E essa é uma bênção da esperança da vocação, onde nós temos o conhecimento profundo e espiritualmente dos privilégios que o Senhor nos outorgou. Quando você entende isso, você começa a separar, e entender quais são os aspectos que levam você a ter esperança na vocação. Primeiro, Deus chamou você lá do passado. Deus chamou você, Deus teve a iniciativa por meio da adoção, do qual você se tornou filho de Deus por meio da adoção. Você foi eleito por meio da chamada de Cristo. Então, irmão, quando você entende qual é a esperança da sua vocação, você começa a entender que a sua esperança na vocação começa quando Deus chamou você, quando Deus elegeu você. Deus elegeu você. Se Deus elegeu você, você tem que entender que a iniciativa começou de Deus, não começou de você. Não foi você que se agradou de Deus e você que resolveu ser salvo. Pelo contrário, Deus que se agradou de você e Deus que tornou você salvo. Não foi você que se tornou salvo. Pelo contrário, você não tem mérito nenhum. Foi Deus que tornou você salvo. Foi Deus que salvou você. Deus que santificou você, santifica você. Então esse é o privilégio de que você entender que a sua chamada começa em Deus. A chamada sua para a salvação começa em Deus. Se Deus lhe chamou, se Deus lhe salvou, então você é privilegiado por Deus. Segunda coisa que o Paulo vai destacar, segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então, se nós somos chamados, se nós somos escolhidos por Deus no passado, nós temos que viver uma vida irrepreensível hoje. Observe que começa no passado com a chamada de Deus. Deus nos vai chamar nossas vidas.
Nós fomos salvos, e agora nós temos que viver uma vida de santificação no presente. Viver em comunhão, andar de modo digno. Porque tem pessoas que pensam que, não, se eu fui salvo por Deus, se eu fui chamado por Deus, então eu posso viver de qualquer maneira, porque se eu sou salvo, nada vai tirar minha salvação, ok. Se você é salvo por Deus, e você viver de modo digno, nada tira sua salvação. Agora, se por acaso você não viver de modo digno, que o Senhor estabelece, que a sua palavra estabelece, é complicado você dizer isso. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor nos deixa brecha para nós temos que viver o quê? Irrepreensível, em comunhão e andar de modo digno. O que é esse irrepreensível? Você vai viver sem pecado? Não. Nenhum cristão vive sem pecado. Nenhum homem vive sem pecado. Mas é viver de modo que as pessoas possam identificar o caráter de Cristo na sua vida. Se as minhas atitudes, se os meus modos operantes de viver não levam as pessoas a identificarem Cristo na minha vida, então eu tenho que rever o que eu estou fazendo e o que eu deixei de fazer. E o privilégio de ser salvo em Deus também nos mostra isso. Nós somos escolhidos no passado e temos que viver uma vida irrepreensível no presente. Começou no passado com Deus nos chamando. Se nós somos chamados, nós temos que viver o quê? Uma vida de serviço e santificação no presente. Porque tem muitas pessoas que pensam, não, eu sou salvo, pronto, agora eu vou relaxar, não vou fazer nada para Deus mais, porque Deus já me salvou. Mas você vive uma vida de serviço e santificação. Você serve a Deus. Quando você serve a Deus, toda a área da sua vida também serve a Deus. E você tem prazer de ser um serviçal na obra do Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes pensam que ser serviçal na obra do Senhor é só servir na igreja. Não. Servir na igreja faz parte também do serviço ao Senhor. Servir na igreja é fundamental no serviço do Senhor. Servir na obra do Senhor na igreja também é fundamental. Você pode também ser um serviçal onde você estiver. Você pode ser um serviçal. Você pode ser aquela pessoa que serve a Deus com tudo aquilo que você pode fazer. E viver o quê? Em santificação no presente. Viver uma vida de santificação. Uma vida em viver em comunhão e andar de modo digno. Tem pessoas que às vezes não vivem em comunhão com os irmãos na terra, mas quer chegar no céu de glória. É complicado isso. Como eu não tenho paz com meu irmão, com o meu próximo aqui na terra, eu estou vendo e vou ter paz com Deus que nunca vi. É assim que a palavra do Senhor vai dizer. Ele vai dizer, não tem como fazer isso. Como é que você odeia o seu irmão que está vendo e diz que ama a Deus que nunca viu? Não é assim que a palavra do Senhor fala? Então, andar de modo digno. Eu tenho que entender que o privilégio, que a minha esperança da vocação, ela começa no passado, com Cristo me chamando, eu sendo chamado no passado. Ela passa pelo presente, como? Eu vivendo uma vida de serviço e santificação no presente. E ela passa também pelo futuro, que é o terceiro aspecto. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Além do cristão ser chamado por Deus no passado, viver uma vida de serviço e santificação no presente, ele tem uma esperança, uma participação gloriosa no futuro. E qual é essa participação gloriosa no futuro? É a esperança na vida eterna e conhecer Deus face a face. Se eu for chamado por Deus, seria uma vida de serviço e santificação, então eu tenho a esperança e a certeza de que eu vou viver uma vida eterna e ter a esperança de conhecer o nosso próprio Deus face a face. É o que? É o privilégio da vocação, é a esperança da vocação, é você entender isso, é você viver isso, é você falar sobre isso, é você compartilhar isso, é você viver isso de maneira íntegra e sensata. Já imaginou você ter o desejo de conhecer a Deus, a esperança de que a sua vida não se resume só aqui. A sua vida não é resumida só aqui. Muitas pessoas querem resumir a sua vida só aqui na terra. Não. A sua vida não é resumida só aqui.
Porque aqui nós somos pó e ao pó voltaremos. E quando passar a sepultura, onde nós iremos? É por isso que Paulo vai falar os 3 aspectos da vocação da esperança. A vocação qual é? Fomos chamados no passado por Deus, Deus que nos chamou, Deus que nos elegeu. Vivemos uma vida de serviço e santificação no presente e temos uma esperança gloriosa da vida eterna e de conhecer Deus. E essa esperança deve ser viva em nossos corações. Porque é o quê? É uma herança que você e eu recebemos como filho de Deus, chamados por Ele, vivendo santo aqui na terra e tendo a esperança da vida eterna de encontrar com Cristo. Meu irmão, se eu desejar, se nós desejarmos somente as coisas dessa terra, nós seremos as pessoas mais miseráveis do mundo. Mas para a palavra do Senhor vai dizer, parafraseando o que Paulo diz, nós não podemos desejar só as coisas dessa terra. O cristão não pode ter o olhar só para essa terra. O cristão tem que entender que a herança dele, que a vocação dele é muito maior do que isso. Tem cristão que fica preocupado a ponto de entristecer. O que será a vida dele só aqui na terra? Meu irmão, não se preocupe só com aqui na terra. Tem muitos cristãos que a esperança dele não está mais preocupada, que a esperança dele não está mais na eternidade, na vida eterna e conhecer Deus face a face. A esperança dele só se resume aqui na terra, em relação às coisas daqui da terra, em relação às coisas que giram em torno daqui e agora no presente. E quanto ao futuro? E a sua esperança no futuro, no porvir, que faz parte dessa herança que nós recebemos de Cristo, que faz parte dessas bênçãos espirituais daqueles que são chamados? Não, que o nosso coração possa ter o desejo de viver santo aqui na terra e de conhecer Deus na vida eterna. Que a nossa esperança possa ter sempre esses princípios. Viver uma vida de serviço e santificação aqui na terra e viver uma vida de esperança na vida eterna e encontrar Deus face a face. Tem cristão que não consegue ter mais alegria na vida espiritual porque ele não consegue pensar mais na vida eterna. Ele não pensa nas coisas de cima, ele não pensa nas coisas celestiais, ele não pensa na esperança que ele vai ter, porque a esperança dele não é o céu. Infelizmente, muitos cristãos, a esperança dele é aqui na terra. Muitos cristãos, a esperança dele é em fulano de tal, é num bem material. Muitos cristãos, a esperança dele é em ele ter, esse ano, ele não terminar o ano, sem ele comprar aquele carro dele do ano. Muitos cristãos, a esperança dele se resume em ele não poder passar a virada desse ano sem ter a conta bancária dele sobrando dinheiros e dinheiros. Enquanto que na eternidade ele tem investido pouco. Quantas vezes o nosso investimento na eternidade tem sido pouco, irmãos? Porque parece que a nossa esperança não está batendo forte quanto à eternidade. Nós temos que pensar nisso. Você deve pensar sobre isso. Você deve entender que isto é parte da sua esperança como cristão. Que isso faz parte da sua vida como servo e serva do Senhor. Você tem o quê? O desejo, a esperança na eternidade. E Paulo fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Paulo faz uma oração e entende que as riquezas da glória da sua herança devem ser passadas para os cristãos. Ele vai usar a expressão sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Quais são as bênçãos que Deus deu aos seus eleitos? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como que vemos a Deus e a Cristo e o adorarmos. Então, meu irmão, quais são as bênçãos que Paulo vai destacar do plano da salvação? O perdão dos pecados primeiro. Você foi perdoado os seus pecados. Você não tem mérito, você não tinha mérito em ter os seus pecados perdoados. Você não merecia ter os seus pecados perdoados. Eu não merecia ter meus pecados perdoados. Deus perdoou. Cristo perdoou. Nós fomos perdoados por Deus. E este é o quê? É a riqueza que Paulo vai falar sobre a herança que nós temos dos eleitos. Se os eleitos foram salvos por Deus, escolhidos por Deus, eles foram predestinados. O que é predestinado? Eles tiveram um propósito específico para cada um deles. Eles vão ter um fim, cada um deles. E com isso eles são o quê? Eles
são herdados, eles herdam a herança de Cristo. Qual é? Qual é essa herança? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Quais são essas bênçãos? A bênção de vermos a Deus, de vermos a Cristo e o adorarmos. Quantas pessoas que parecem que sentem que seus pecados não foram perdoados? Irmão, se Cristo lhe salvou, os seus pecados foram perdoados. Mas tem gente que ele é interessante, que ele parece que ele não entendeu a graça. Parece que ele não entendeu a Deus. Por quê? Porque ele não se sente perdoado. Tem cristão que ele não se sente perdoado. Ele fica remoendo práticas e atitudes de antes dele ser alcançado pela graça de Deus. Será que eu fui perdoado daquele pecado? Mas o que eu fiz antes de ser crente era muito ruim. Será que Deus realmente me perdoou? Meu irmão, se Deus lhe perdoou o seu pecado, você não tem nada que ficar remoendo atitudes que Deus já perdoou do passado. A Bíblia diz que quando a pessoa é salva, que ela é salva por Cristo, que Cristo alcança aquela pessoa com a sua graça, com a sua salvação, aquela pessoa é o que agora? Os seus pecados são perdoados e os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Nós fomos perdoados por Deus. Você foi perdoado por Deus, eu fui perdoado por Deus. Esse é o quê? É uma herança dos eleitos. E quando nós somos perdoados, nós somos chamados aqui agora de filho de Deus. Nós somos adotados como filhos. Agora nós somos filhos agora, perdão, nós somos filhos agora por herança. Se nós somos perdoados, nós ganhamos o direito de ser chamado filho de Deus por adoção. E filho por adoção tem o mesmo direito como naquele costume judaico que tinha. Não, costume judaico não, costume romano, costume grego. Qual era? De que o filho adotivo tinha o mesmo direito à herança que também tinham os filhos biológicos. E Paulo está querendo dizer com isso. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós, como filhos adotados de Deus, recebemos a bênção da adoção, nós recebemos o mesmo direito que os judeus tinham. Nós, como gentios alcançados pela graça, nós temos o quê? Os mesmos direitos, as mesmas bênçãos, os mesmos privilégios de quê? Da salvação. E além do mais, nós temos o quê? O poder de desfrutar as bênçãos do porvir. Quais são elas? Vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. O adorarmos. Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos o quê? Que aquilo que está por vir é maior do que aquilo que nós vivemos aqui na terra. Aquilo que está por vir, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós é maior do que o que nós vivemos aqui na terra. Então os salvos, eles têm que entender o quê? Que tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Irmão, entenda uma coisa. Se você é salvo, pois viva como salvo. Haja como salvo, meu irmão, minha irmã. Se você foi salvo por Deus, se você foi alcançado pela graça, então viva como tal. Tem pessoas que são salvas, são alcançadas pela graça, mas vivem uma vida espiritual como se o próprio Deus fosse culpado das suas mazelas e ele agora entende o quê? Não, eu não devo viver alegre porque tem pessoas que vão dizer assim, você vai ver pessoas que vão dizer assim, pergunta, como é que você está, meu irmão, minha irmã? A pessoa vai dizer assim, não, eu estou ruim, eu estou isso, está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou mesmo numa situação difícil, eu só tenho Jesus. Como se Jesus fosse a última coisa que fosse fazer a pessoa feliz, né? Tipo assim, rebaixa Jesus Cristo. Ó, eu estou isso, eu estou triste, eu estou zangado, eu estou decepcionado, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Eu só tenho Jesus porque Jesus mesmo. Faça isso não, meu irmão. Não é porque você está qualquer coisa acontecendo, mas diga assim, eu tenho privilégio porque sou salvo por Jesus. Eu fui alcançado por Jesus, eu fui alcançado pela graça. Porque se não fosse isso, meu irmão, você não tinha nenhum privilégio de sorrir. Você não tinha nenhum privilégio de glorificar a Deus. Por quê? Porque você não teria acesso à graça. Mas com Jesus Cristo na sua vida, você pode sorrir, você pode viver, você pode desfrutar dos privilégios de ser salvos. Tem pregadores que às vezes eles só se preocupam em pregar juízo de Deus. Juízo de Deus. Mas a Bíblia também não é só juízo de Deus. A Bíblia também é juízo. A Bíblia também é consolo. A Bíblia também é amor de Deus. A Bíblia também é graça. A Bíblia também é despertamento, é exortação.
Já tem pessoas que só pregam o quê? Consolação, graça acima de tudo, que parece que a graça virou uma coisa que um parque de diversões. A gente pode fazer tudo que a graça está levando. Não. Nós temos que ter equilíbrio. O pregador prega juízo, o pregador prega consolo, prega exaltação e prega também o quê? Bênçãos do Senhor. E nós temos bênçãos como salvo, meu irmão. Você tem bênçãos. E Paulo fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, hiperbálo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Observe que aqui o autor vai trazer palavras que no grego trazem o quê? O sentido de poder de Deus. Palavras que tais, no seu original, o sentido, cada uma com sentido, você vai trazer o exemplo. A palavra sobreexcelente, que traz o significado extraordinário. A palavra megatos, que tem o significado de grandeza, que é o objetivo de enaltecer a magnitude de Deus. O termo dunamis, traduzido por poder, indica feitos miraculosos, forças fora de medida. Então tudo isso para representar o quê? O poder sobreexcelente de Deus, que somente esse poder é maior do que todos os poderes. E só esse poder, que é maior do que todos os poderes, pode realizar o quê? A transformação e a salvação do homem. Só um poder tão grande assim pode caracterizar a salvação, pode fazer o quê? Pode concretizar a salvação do homem. E com esse poder que concretiza a salvação do homem, ele também concretiza o quê? A esperança e a vocação nas riquezas da herança. Só um poder sobrenatural pode fazer isso. Nenhum poder mais pode fazer isso. E só Deus que detém esse poder que pode fazer isso. Só o Deus excelente, o Deus santo, o Deus que está acima de tudo e de todos. Só Ele que tem esse poder, só Ele que pode fazer isso. O quê? Transformar e salvar pessoas, salvar homens. E além de transformar e salvar, derramar sobre essas pessoas o quê? Bênção e esperança da vocação em Cristo Jesus com a riqueza da sua herança. Então entenda, meu irmão, que Deus é o único que pode fazer isso na sua vida. Se você está me acompanhando e não é cristão, entenda que só Deus pode salvar a sua vida. Só Deus tem o poder de tirar você dessa situação que você vê que não tem saída. Só Deus pode salvar a sua vida da perdição eterna. Só Deus pode salvar você da maldade, do pecado e da condenação eterna. E só Deus que pode nos dar o quê? As bênçãos desfrutadas daqueles que servem a Ele, com muitos que em Salvador. Porque isso nós entendemos o quê? Que é a força do poder divino. Um poder que é sobreexcelente, um poder que é inerente a Deus e um poder que revela o potencial de Deus em favor dos que o creem. Já imaginou quanto que Deus trabalha, como a própria palavra do Senhor vai dizer, que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam? Demonstra o quê? O poder gracioso do Senhor, o poder miraculoso do Senhor. Observe que Paulo, no segundo item, no segundo tópico, quando Paulo vai falar sobre o poder de Deus, o poder divino, ele faz a associação desses conceitos com o potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina e opera em favor dos que o creem. E Paulo, para aprofundar essa expressão que ele quer trazer sobre o poder de Deus, ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua revelação acima de todo o domínio. Deus é tão poderoso que só Ele pôde ressuscitar Cristo.
Cristo ele foi poderosíssimo na terra, que foi o quê? O único que morreu e ressuscitou. Por isso que ele é chamado primogênito dos mortos. Poderoso também porque quando ele foi assunto ao céu, ele estava onde? À direita de Deus. Como o próprio Estevão, quando está sendo martirizado, quando ele tem os seus olhos abertos, ele vê quem? Cristo está à direita de Deus. Naquela época, o costume que tinha que quando uma pessoa sentasse ao lado direito de um rei, de um homem poderoso, significava que aquela pessoa tinha um grande legado, aquela pessoa tinha um grande prestígio e tinha um grande poder para se sentar à direita daquele todo-poderoso, vamos dizer assim, com os poderes constituintes da época. Então, quando Estevão vê Cristo estar à direita de Deus, entende-se o quê? O poder que ele tinha no céu e o privilégio que ele tinha com o seu legado no céu. E a sua elevação acima de todo domínio. Observe que ele vai dizer quando está subindo para o céu: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então esse Deus ele é de um modo excelente, poderoso. E só um Deus poderoso como esse pode fazer o que ele faz, o que é transformar e salvar homens e mulheres pecadores em novas criaturas, homens e mulheres que estavam destinados à condenação eterna, agora trazer eles para a salvação eterna. Tópico 3, último, diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. 3 aspectos da exaltação de Cristo. 1. Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim, a ressurreição de Cristo é uma garantia de que nós também seremos o quê? Ressuscitados. Por que Cristo é chamado na Bíblia como o primeiro dos mortos, o primogênito dos mortos? Sendo que já tinham pessoas que tinham sido ressuscitadas e já tinham mortos, já tinham morrido. Como é que a Bíblia chama Deus? Como é que a Bíblia chama Jesus Cristo? Primogênito dos mortos, primogênito daqueles que ressuscitaram. Se ele já tinha, por exemplo, provavelmente já tinha ressuscitado Lázaro. Então já tinha pessoas ressuscitadas antes de Cristo. Mas por que ele é chamado primogênito dos que ressuscitaram? Porque ele foi o que ressuscitou e continua vivo. Ele continua vivo. Lázaro foi ressuscitado e morreu. Os outros que foram ressuscitados morreram. Cristo foi o único que ressuscitou e continua vivo. E a esperança também é essa. Qual é? Que todos nós seremos que também ressuscitados. De modo interessante que os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo. É o que fala em João 5, 28 e 29. É o que fala em Filipenses 3, 20 e 21. Como Cristo ressuscitou e vive eternamente, um corpo glorioso, santo, nós também como cristãos, nós iremos que também ressuscitar em um corpo glorioso e viver eternamente com Cristo. Reinar eternamente com Cristo. Viu como a esperança é grande, meu irmão? Viu como essa riqueza é maravilhosa? E por que deixar isso para trás? Por que tem cristão que não valoriza isso? Por que tem cristão que procura a religião, que procura o evangelho, vamos dizer assim, porque a religião não salva ninguém. A religião é um meio de levar a pessoa até Cristo. Mas por que existem pessoas que usam o evangelho somente para o bem si próprio e não entendem que o evangelho é muito maior do que isso? O evangelho é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, como Cristo ressuscitou, venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. A morte será o último inimigo a ser tragado, será a morte. E pense em um inimigo forte, meu irmão. De vez em quando nos deixa cambalear, é a morte. Quando a morte chega na sua casa, quando a morte chega na sua família, quando a morte chega perto de você, você treme. Mostra para você que você é o quê? Pó. Mostra para você que você é o quê? Você e eu somos o quê? Nada sem Deus. O ser humano ele pode construir tudo. O ser humano ele pode construir uma carreira. O ser humano pode construir um império. Ele pode construir milhares de pessoas como seus seguidores. Mas no dia que a morte vem, a pessoa se sente o quê? Incapaz. Nenhum dia vai conseguir aliviar, nenhum dia vai fazer o quê? A morte não chegar. Nenhum prestígio não vai fazer a morte
chegar na sua porta. Não. Pelo contrário, a morte não escolhe ninguém. Ela vem para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o bonito e para o feio. Mas a morte será vencida. Assim como Cristo venceu a morte pensou que tinha vencido Cristo. Quando Cristo foi crucificado, a morte pensou: venci aquele que se dizia Deus. Quando Cristo morreu, a morte pensou: traguei mais um. Mas ao domingo bem cedo, quando Cristo ressuscitou, ele mostrou para a morte: eu fui o primeiro a te vencer. Ele deixou bem claro: não só eu vou te vencer, como também todos aqueles que me servirem, me seguirem. Irmãos, se Cristo venceu a morte, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer baseado em quê? No sacrifício de Cristo. Porque Cristo venceu, abriu a oportunidade para você e eu vencemos a morte. A morte pode chegar para você e para mim a qualquer hora. Qualquer hora você e eu podemos partir. Qualquer hora você e eu podemos subir para o céu. Mas um dia nós vamos ressuscitar em corpo glorioso e a morte não terá mais poder sobre você e sobre mim, porque agora nós estaremos com aquele que é nós estaremos reinando com aquele que é o dono da vida, Cristo Jesus. Se você tem essa esperança, se alegre no seu coração. Viva essa intensidade no seu coração. 2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez sentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, de Deus. Então, meu irmão, se Cristo foi elevado diante de Deus, foi porque o próprio Pai assim o fez. O próprio Deus Pai assim o desejou. E é o próprio Deus Pai, o Pai, que assim fará com você e comigo. Então você tem a ideia de como é o poder de Cristo. Primeiro, ele foi ressuscitado dos mortos, ele é a primícia dos que dormem. Segundo, ele foi elevado à direita de Deus. E terceiro, ele é exaltado sobremaneira. Observe que Paulo vai dizer o quê? Versículo 21 do capítulo 1 de Efésios: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, está quem? Cristo. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Qual é o resultado desse triunfo? Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Interessante que Deus outorgou Cristo tanto poder, que ele foi exaltado acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de tudo que há. O poder de Cristo está acima de tudo. E ele mesmo disse: foi me dado todo o poder do céu e na terra. Então não existe poder político nenhum, não existe poder ideológico nenhum, não existe poder do mal nenhum que possa interferir no poder de Deus, no poder de Cristo, que possa derrubar o poder de Cristo. E com isso, quando nós somos igreja de Cristo, nós recebemos o benefício para a igreja. Qual é? Cristo, esse que é o dono de poder, esse que tem todo o poder, ele é o cabeça da igreja. E o segundo qual é? A igreja é a expressão plena de Cristo. Então essa igreja é a expressão plena de Cristo. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. É por isso que você vai ver ao longo da história, meu irmão, todo o tempo foi assim. Sempre os cristãos foram perseguidos. No nosso contexto atual, você observa, nós temos dois tipos de perseguição. Nós temos a perseguição física, mais para a região do Oriente Médio, onde lá os cristãos são decapitados, onde os cristãos que professam sua fé vivem uma vida totalmente exclusa da sociedade, simplesmente por servir a Deus. Cristão que tem o prazer de orar a Deus 3, 4, 5 horas por dia, cristão que tem o prazer de ler a palavra do Senhor 5, 6 vezes por dia, enquanto que nós estamos aqui, temos a oportunidade, temos o amparo da lei, não fazemos isso.
E eles lá não têm e fazem. Lá é a perseguição mais física, já na nossa região, no nosso contexto, vamos trazer no contexto ocidental, a perseguição já é mais ideológica, já é perseguição na área das ideias, já é perseguição na área da ideologia. O cristão é retrógrado, o cristão ele é mau, vamos dizer assim, o cristão ele é mal intencionado, o cristão é preconceituoso, o cristão ele é aquele ser que tudo ele quer trazer com um significado de um ser maior. Todo o tempo isso vai acontecer com o cristão. Ainda bem que ainda não chegou a perseguição física para cá, mas pode chegar. Mas os cristãos entendem o quê? Que poder nenhum pode prevalecer contra a igreja. Maior que está conosco do que está lá fora. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quantos imperadores na época do Império Romano, quantos outros imperadores, quantos outros reis pensavam que ia acabar com o cristianismo, mas nunca acabaram. Quantos presidentes, quantos políticos pensam que vão acabar com o cristianismo, mas nunca acaba, meu irmão. Porque quem é o cabeça da igreja não é político tal, não é ideólogo tal, não. Cabeça da igreja é Cristo, o primeiro dos mortos, o ressuscitado, o corpo glorioso do meio dos mortos, e o Deus Todo-Poderoso, que está à direita de Deus e tem todo o poder no céu e na terra. Se esse Cristo é a cabeça da igreja, inferno nenhum pode prevalecer contra a igreja. Pelo contrário, vai fazer o quê? Vai ver a igreja crescendo e crescendo. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Nós estamos vendo um exemplo desse período de pandemia. Nós estamos vivendo. As igrejas dos templos estão fechadas. Ok. Mas a palavra do Senhor está sendo levada através dos meios de comunicação, através das mídias sociais, plataformas digitais. Então, meu irmão, como Paulo vai dizer, eu posso estar preso, mas a palavra do Senhor não está presa. De maneira nenhuma. Muitas pessoas às vezes pensavam que servir Deus era só no tempo e estava condicionado a sua fé só no tempo. Deus mostrou um pouco às pessoas o quê? Não é só no tempo. Como é que está o seu culto doméstico em casa? Como é que está a sua família em casa? E nós estamos vivendo isso esses dias. Então mostra o quê? Que o cristianismo não para, a palavra de Deus não para. E conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Deus. Aleluia! Então, meu irmão, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Quando nós compreendemos das dádivas da salvação, quando nós compreendemos as bênçãos da salvação, nós entendemos o quê? O excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Nós compreendemos o excelso valor do que Deus fez por nós. Nós compreendemos o tamanho das bênçãos que Deus fez por nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Obrigado por acompanhar conosco essa aula, em nome de Jesus. Entenda isso. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então, se Deus ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele nos chamou para nós vivermos uma vida vivemos o quê? Uma vida onde nós entendemos a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Nós entendemos o que é a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E nós vimos o exemplo de salvação e exultação em Cristo Jesus. Nós podemos levar esses princípios, nós possamos levar esses princípios para todo o tempo em nossas vidas. Entender que nós temos bênçãos e riquezas espirituais porque nós somos e fomos salvos por Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus.